Mas nem tudo foi perdido. Porque depois de tanto experimento, Salomão percebeu que mesmo que a vida não faça sentido, e aos olhos humanos ela não faz mesmo, há algumas coisas melhores que outras. Você não precisa buscar tudo que Salomão buscou, mas você pode aprender com as lições que ele tirou de tudo isso. E o que Salomão aprendeu com todo esse processo de investigação? Chegamos na segunda parte maior desse livro aqui, é a segunda parte dos experimentos de Salomão, que são os temas da vida, todos esses que ele citou, à luz da sabedoria. Os temas da vida à luz da sabedoria. Vai do capítulo 7 até o capítulo 10, esse trecho. E aqui Salomão apresenta para nós algumas lições de tudo que ele viveu. Então, ao término dos seus estudos, ele pôde perceber que há sim algum valor em determinadas coisas, mesmo que a vida, aos olhos humanos, não faça sentido. Então, ao todo, ele faz 5 comparações. E ele conclui para nós que há 5 valores que são dignos de serem buscados, mesmo que a vida não faça sentido. O primeiro valor dessa vida está no capítulo 7. Salomão diz, é melhor a sabedoria do que a tolice. É melhor a sabedoria do que a tolice. Aqui nesse capítulo, Salomão tenta achar um equilíbrio. Ele nem idolatra a sabedoria, nem odeia a sabedoria. Ou seja, ele demonstra como viver com a sabedoria acaba não trazendo sentido à vida, sim, mas ainda assim é melhor do que viver ao lado da tolice. Observe esse exemplo, capítulo 7, versículos 2 a 4. Olha o que diz. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O sábio entende que a morte é o destino de todos e ele considera isso durante a sua vida. É mais prudente viver consciente de que um dia a morte virá do que tentar aproveitar ao máximo essa vida sem considerar que um dia todos nós morreremos. Isso traz sobriedade, traz prudência. É melhor a sabedoria do que a tolice. O segundo valor dessa vida está no capítulo 8. Salomão conclui que é melhor a justiça do que a injustiça. É melhor a justiça do que a injustiça. Mesmo que a pessoa entenda que a vida não tem sentido e essa pessoa decida fazer o mal aos outros para obter aquilo que ela deseja, Salomão adverte algo. Capítulo 8, versículos 12 e 13. Olha lá. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Porém, nada irá bem para o ímpio. Não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Mesmo que um criminoso fique impune e tenha vida longa na terra, ainda assim, Salomão conclui que é melhor temer a Deus e viver de modo justo. Isso porque a vida do ímpio, mesmo que nunca se faça justiça contra ele nessa terra, uma hora essa vida chegará ao fim e ainda será amarga até que a sua morte chegue. É melhor a justiça do que a injustiça. O terceiro valor dessa vida é melhor a vida do que a morte. É melhor a vida do que a morte. Nós lemos isso no capítulo 9, versículos 1 até 12. Diante de tudo o que eu já disse aqui, de tudo que nós lemos no livro, alguém poderia concluir o seguinte, talvez você esteja pensando isso. Bom, se a vida não tem sentido, então não vale a pena vivê-la. É lógico. Então é melhor colocar um fim à vida, porque ela não faz sentido. E de fato esse é o pensamento de muitas pessoas. É o pensamento de muitos filósofos, é o pensamento de muitos ateus, e é o pensamento até mesmo de muitos suicidas. Muitas pessoas tentam tirar a sua vida porque concluem, se a vida não faz sentido, é melhor não vivê-la. Será que essa foi uma das conclusões de Salomão? Olha lá, como ele aplica a sabedoria a essa problemática. Capítulo 9, versículos 4 e 5. Olha o que ele diz. Há esperança para todos os que estão entre os vivos. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. Salomão diz que mesmo que a vida não faça sentido, ainda assim é melhor viver do que morrer. É melhor ter um cão vivo do que um leão morto.
Ou seja, na morte não há um prazer sequer. Não se alcança nenhum objetivo com a morte. É melhor viver do que morrer, mesmo que a vida não faça sentido. Quarto valor dessa vida: é melhor a sabedoria do que a força. É melhor a sabedoria do que a força. Salomão diz isso nos capítulo 9, versículos 13 até 18. Aqui ele percebe que a vida ela não é previsível e que às vezes nem sempre quem faz tudo certo conquista os seus objetivos. Porém, mesmo assim, olha o que ele conclui, versículos 16 até 18 do capítulo 9. Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios ouvidas com calma valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muita coisa boa. Apesar de que se você for pobre e sábio, você não vai ser ouvido pelos outros, ainda assim Salomão diz, olha, é melhor ser sábio do que ser rico, poderoso ou forte. Por causa dos estragos que a força causa, é mais valioso ter palavras calmas, palavras sábias, do que conquistar as coisas aos gritos e com armas de guerra. Por fim, o quinto valor que Davi ressalta desta vida é melhor a sabedoria do que a insubmissão. É melhor a sabedoria do que a insubmissão. Nós vemos isso no capítulo 10. Esse é um dos capítulos mais atuais para o nosso tempo. E por quê? Porque ele fala de como nós podemos nos portar diante de uma estrutura de governo injusta e corrupta. Mesmo que a vida não faça sentido, como lidar com a política, sendo que os homens são falhos e todo o sistema político será falho por causa disso? A conclusão é a seguinte: mesmo que os governantes sejam opressores, o sábio pensa duas vezes antes de se opor a eles. Olha o capítulo 10, versículo 4. Nós leremos o versículo 4 e depois leremos o versículo 8. 10, 4 e 8. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Versículo 8. Quem abre uma cova, cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. O que Salomão conclui é que é melhor não peitar de frente uma autoridade irada, porque isso geraria mais conflito ainda. Na verdade, basta esperarmos o tempo, porque uma hora ou outra, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Salomão diz que aquele que abre uma cova, e ele está falando de um governante, um mau governante, uma hora cairá nessa mesma cova que abriu, uma hora ou outra ele sofrerá as consequências do seu mau governo. Em resumo, nesse trecho que nós acabamos de acompanhar, Salomão está dizendo para nós que mesmo que a vida ela não faça sentido aos olhos humanos, há algumas coisas dignas de serem buscadas ao longo dessa vida. A sabedoria, a justiça e a vida. Essas coisas são melhores do que a tolice, do que a injustiça, do que a morte, do que a força ou do que a insubmissão. A busca por essas coisas torna a vida mais agradável, torna a vida menos frustrante. Porém, mesmo assim, a vida continua imprevisível. E no final das contas, continua não fazendo nenhum sentido. A vida continua sendo rebel, sendo ilusão.